Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 26. Paulo fala ao rei Agripa. Neste capítulo de Atos 26, veremos que Agripa concede a oportunidade para Paulo se defender das acusações e demonstrar o real motivo de tudo aquilo. Paulo falará com autoridade, mostrando desde a sua mocidade suas atitudes, seu caminho e como foi convertido por Jesus Cristo no caminho para Damasco. Suas palavras são tão convincentes e firmes que Agripa até tende a se converter ao cristianismo, tamanha é a devoção de Paulo em sua fé. Já Festo vê aquilo tudo como uma grande loucura, ao que Paulo dirá que todos virão e ouvirão sobre o Cristo, de como morreu e foi ressuscitado dentre os mortos e de como, agora, seu evangelho de boas novas se espalhava por todas as províncias e regiões. A igreja primitiva não para. Contexto histórico. Os judeus tentaram armar uma cilada para Paulo. Os 2 anos da prisão de Paulo deixaram os judeus atormentados, e viram no momento de troca de governo uma chance para matar Paulo. Festo afirma que os judeus deveriam acusar Paulo em sua presença, em Cesareia. Novamente, com falsas denúncias, eles o acusaram. Paulo, entendendo que aquilo, a ida para Jerusalém, era mais um plano para matá-lo, apelará para o imperador. Ao apelar para César, Paulo obrigou Festo a enviá-lo até Roma. Agripa II e Berenice foram consultados por Festo sobre o que fazer com Paulo. Agripa permite que Paulo fale. Versículo 1. Então, Agripa disse a Paulo: tens permissão para falar em teu favor. Então, Paulo estendeu a mão, e respondeu por si mesmo. Este é o terceiro discurso apologético ou de defesa de Paulo em Atos. Ver Atos 24 verso 10. Paulo lisonjeia Agripa. Versículos 2 e 3. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo, perante-te, de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus, portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. Paulo começou sua captatio benevolentige, lisonjeando Agripa, ao dizer que se considerava feliz por estar fazendo sua defesa perante um conhecedor de costumes e leis dos judeus. Paulo fala de sua juventude. Versículos 4 e 5. O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo, se quiserem testificar, que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. Desde a minha juventude indica que Paulo tinha vivido em Jerusalém. Em todo esse tempo, o modo como Paulo tinha vivido foi conhecido e testemunhado pelas pessoas, e ele viveu de acordo com a mais severa seita da nossa religião judaica, a dos fariseus. Dessa maneira Paulo fez uma descrição de seu caráter para Agripa. A promessa feita por Deus. Versículos 6 ao 11. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. A qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo resumiu toda a controvérsia à sua esperança da promessa feita por Deus quanto à ressurreição dos mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E,
enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Mais do que uma mera tática para opor os fariseus aos saduceus, essa era uma avaliação exata da reclamação judaica contra o cristianismo, a de que Jesus ressuscitou dos mortos e que a fé nele como Senhor ressurreto traz vida eterna. Atos 26 versículos 12 ao 18. Esse é o terceiro e último relato da conversão de Paulo no livro de Atos, ver Atos 22 versos 6 ao 11. O relato de sua conversão. Versículos 12 ao 14. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para te chutar contra os aguilhões. É somente nesse relato de sua conversão que Paulo afirma que a voz do céu lhe falou em língua hebraica. A língua hebraica pode ter sido literalmente o aramaico, a língua comum dos judeus do primeiro século, ver nota em Atos 21 verso 40. É duro para te chutar contra os aguilhões provavelmente significa que Paulo não devia resistir à força divina que o movia em uma nova direção. A ordem de Jesus. Versículos 15 ao 18. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas, levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos, e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, e herança entre os santificados pela fé em mim. Esses 3 versículos, 16, 17 e 18, não estão incluídos nos relatos da conversão de Paulo nos capítulos 9 e 22, embora a menção do ministério de Paulo aos gentios fosse uma mensagem dada a Ananias em Damasco, Atos 9 verso 15. Muitos estudiosos acreditam que a essência da missão de Paulo aos gentios foi revelada no momento de sua conversão. Certamente esses 3 versículos resumem o ministério de Paulo tanto aos judeus como aos gentios. Não fui desobediente. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente a uma subestimação surpreendente à luz da fidelidade de Paulo ao chamado de Deus, inclusive através de adversidades singulares. A real razão da perseguição. Versículos 20 e 21. Mas, anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. A fidelidade de Paulo à visão celestial, verso 19, foi exatamente a razão pela qual os judeus lançaram mão dele e o quiseram matar. Desse modo, a postura de Paulo faz lembrar a de Pedro e os outros apóstolos em Atos 5 verso 29, quando disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso é viver na prática o princípio que Jesus ensinou em Mateus 10 verso 28. A mensagem de Cristo. Versículos 22 e 23. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Que o Cristo sofreria, e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo enfatizou que a mensagem do sofrimento,
morte e ressurreição de Cristo combinava com os ensinamentos do Antigo Testamento. É provável que ele tivesse em mente passagens como Isaías 52 verso 13. Festo acha que Paulo está louco. Versículo 24. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Festo pensou que Paulo esteve para enlouquecer, por ele falar em ressurreição e Messias, crenças judaicas que pareciam loucura ao mundo gentílico. Todos sabem o que aconteceu. Versículos 25 e 26. Mas ele disse: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras. Porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois isso não foi feito em um canto. Como evidência de sua verdade e sobriedade, Paulo salientou que os principais eventos do cristianismo não tinham ocorrido em qualquer canto, fora da vista e do escrutínio. A vida, morte e ressurreição de Jesus foram todas públicas e não podiam ter escapado do conhecimento do rei Agripa. Paulo busca o judaísmo em Agripa. Versículo 27. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Paulo buscou o judaísmo do rei. Se Agripa fosse um bom judeu, ele devia aceitar os profetas e a mensagem deles a respeito de Jesus. Sarcasmo. Versículo 28. Então Agripa disse a Paulo: Falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. Os estudiosos divergem sobre a resposta de Agripa, se ela foi um sarcasmo irado, uma brincadeira ou um sinal de que a lógica de Paulo quase o persuadiu. Paulo e sua retórica. Versículo 29. E Paulo disse: Peço em Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia se tornem tal qual eu sou, a não ser por estas correntes. As habilidades retóricas de Paulo estavam no auge ao concluir ele seu discurso. Sua confiança em Cristo era tal que ele desejava que todos os que o ouviam se tornassem como ele, porém sem as correntes. A inocência de Paulo. Versículos 30 e 31. E, dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. E, retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Um julgamento objetivo só podia levar a uma conclusão: Paulo era inocente. Contudo, a vida de Paulo estava ligada ao serviço do Senhor e não a julgamentos humanos. Um caso especial. Versículo 32. E Agripa disse a Festo: Este homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. As acusações contra Paulo foram consideradas infundadas pelas autoridades romanas e judaicas. Todavia, o apelo de Paulo a Roma colocou o seu caso em uma categoria especial para ser deliberado apenas pelo próprio César. Conclusão. Concluindo, quando Jesus chama Paulo, é justamente para contar o testemunho dele. É isso que vemos Paulo fazer diversas vezes em Atos. Diante de Agripa e Festo, mais uma vez ele não nega o chamado de Cristo. É isso a que somos chamados para fazer também hoje, dar o testemunho do nosso encontro com Cristo para todos. Algumas pessoas terão habilidades diferentes, mas algo deve ser comum: o encontro com Cristo. De uma forma ou de outra, os cristãos tiveram um encontro. Outra coisa que aprendemos é que Jesus já havia avisado Paulo que apareceria de novo para ele, e que também deveria testemunhar sobre tal. Essa promessa foi importantíssima e a mesma coisa serve para nossas vidas: Jesus estará conosco em todo o tempo. Ele estará ao nosso lado em todos os momentos.
Vemos aqui nesse encontro que as pessoas que estão sem Jesus estão sob o poder de Satanás. Precisamos entender e ter muito claro em nossas vidas: nós nos dividimos entre aqueles que conhecem e vivem sob seu senhorio e os que vivem sob o senhorio do inimigo. Não existe uma terceira via, não existe outra possibilidade. Ou servimos a Jesus ou servimos ao diabo. Como cristãos, é nosso dever, nossa responsabilidade, apresentarmos Jesus para as pessoas através do nosso próprio testemunho e atitudes. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.